Olá pessoal, agora vamos ver os tipos de pilha de estéreo. Então, a pilha de estéreo ela pode ser construída de modo ascendente ou modo descendente. Então, o que seria ascendente? Ascendente você vai fazendo basculamento em mesmo nível. Então, depois você vem com uma compactação e um basculamento em cima do material que já foi compactado e basculado anteriormente. A descendente é parecida com o que eu mostrei na aula passada. Você tem uma ponta de aterro, então o caminhão está por cima e bascula o material tende a descer. O modo ascendente, ele é um modo mais recomendado. Por quê? Porque você tem alteamentos sucessivos e cada alteamento ele suporta o superior. O que quer dizer isso? Você compacta, né, o próprio caminhão passando por ali, trator passando naquela região, ele já faz a compactação do seu estéreo. Então, isso vai garantir com que a sua pilha tenha uma maior estabilidade em relação a uma que seria por meio de ponta de aterro ou descendente. Então, é importante a preparação da pilha, independente da forma que você use, ascendente ou descendente, a questão da drenagem. Isso é, dependendo do tipo de material, você pode gerar a chamada drenagem ácida, ou isso é, água ácida, que vai ocorrer muitas vezes em contato de materiais sulfetados com a água, gerando uma água ácida, né? Então, essa água ácida ela tem que ser direcionada, não pode ser jogada no meio ambiente, ou isso é, depositada em qualquer local, ou córrego, ou rio, ou na próxima área depois da minha. Então ela tem que ser direcionada. Quando ocorre esses casos, o ideal é que se faça um canal de calcário em volta da pilha, porque esse canal de calcário, ele geralmente equilibra o pH daquela água ácida que a sua pilha gerou. Então ele equilibra esse pH e deposita no meio ambiente já um pH mais neutro. Então é importante, muitas vezes, dependendo do tipo de material que é o seu estéreo, você fazer esse canal para garantir que você não terá problemas aí, por exemplo, de geração de água ácida. Outra forma, muitas vezes, que é utilizada também, é um tapete drenante que não deixe com que essa água que percorre aqui pelo seu estéreo atinja a rocha in situ ou o material in situ aqui. Então esse tapete direciona para a saída da água próximo ao arrancamento, que vai ser conduzida muitas vezes para algum lugar. Tem pilhas que até essa água vai até para a própria barragem. É importante, antes de fazer a pilha, também a limpeza da cobertura vegetal, conforme já comentei também, porque você pode gerar problemas, né, principalmente problemas de estabilidade, né, gerar até acidentes, aí muitas vezes pode ocorrer até de acontecer, né, de, como eu falei, pegar fogo devido àquela vegetação, apodrecer ali no local, começar a liberação de gases. Então é muito importante a remoção, né, do solo orgânico, aquele solo mole, aquele solo podre, né, com matéria orgânica ali no local. Serviço de drenagem, desvio da água, caso exista algum curso d'água existente, esse curso d'água não passar pela região da pilha ou dentro da pilha. Então, fazer o desvio correto desse curso d'água. Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Manter essa pilha, né, em boas condições de trafegabilidade, né, do caminhão, até mesmo para o pneu do caminhão aí durar muito tempo, é um dos maiores custos, né, de mina. Fazer a retirada, a supressão da vegetação próximo à pilha, porque é mais fácil para você fazer a manutenção, para fazer a verificação de onde que essa água está indo, ou pode estar acontecendo pontos de contaminação. Então garantir que a sua pilha vai ser ambientalmente aí segura, que não vai contaminar o meio ambiente. Então isso tudo é importante. Outra coisa aqui, ó, quando você tem a presença de solos moles, solos orgânicos, podemos dizer assim, você deve fazer a retirada, né, com
a escavadeira e fazer um preenchimento com material rochoso, chamada pedra de mão, por exemplo, porque esse material rochoso ele vai dar uma estabilidade na base da sua pilha. Caso você não faça isso, pode acontecer da sua pilha ficar aí como se fosse parecido uma gelatina. Pega uma gelatina e vira no pote, então ela fica ali, né, fraca, sem a sua estabilidade. Isso é importante. Aqui é um exemplo da construção de um dreno de fundo, né, em uma região próxima aqui à sua pilha. Né, esse dreno ele tem que ser muitas vezes envelopado. Né, ele é um dreno feito aqui, basicamente, esse exemplo aqui é de material rochoso, mas ele é muito importante porque nos períodos chuvosos não deixa também que os acessos aí para a sua pilha, né, seja encharcado ou mesmo seja levado aí com determinados fluxos e volumes de chuva. Aqui na construção, né, da pilha é o exemplo que eu falei do contrapilhamento, então, quando formando vários montinhos aqui, um exemplo do caminhão fazendo a descarga, né, para contrapilhamento. Esse contrapilhamento, depois você pode vir aqui com o trator por cima nivelando, ou vir com o nível avançando por cima. Exemplo dessa pilha aqui, você iniciou com o contrapilhamento, esse contrapilhamento ele ocorreu aqui um espalhamento e você pode vir com um outro nível aqui de uma forma, então você fez o ascendente e depois você vinha aqui nessa outra ponta avançando por aqui um descendente, ou então você pode apenas nivelar isso aqui e já vir fazendo novo contrapilhamento. Qual que é a vantagem também? Quando você está fazendo contrapilhamento, geralmente é mais rápido, então a sua pilha de estéreo desenvolve numa velocidade maior. Por quê? Quando você está basculando em ponta de aterro, você tem que ter uma segurança maior, o operador tem que ficar mais ligado, você tem risco de acidentes, dentre outros. Então, é importante também a gente ver aqui a questão do talude da pilha, né? Então, cada material, essa é uma imagem bem legal, porque cada material ele possui um ângulo de repouso. Então você não pode trabalhar com um ângulo de pilha de estéreo maior do que o ângulo de repouso. Então primeiro você tem que saber qual é o ângulo de repouso do material para saber qual é o talude máximo que você vai poder trabalhar na sua pilha. Caso você não saiba isso, você pode vir a ter uma ruptura de talude da sua pilha. E geralmente é um processo que envolve risco, ele é custoso e vai te dar retrabalho. Então é importante, dependendo do tipo de material, como eu falei, você também fazer a revegetação, porque a revegetação garante que os finos, quando chover aqui, esse material fino não vai ser carreado. Então você fazer o talude, você fazer a berma direitinho, fazer o caimento, isso aí te dá uma garantia que a sua pilha vai durar por muitos anos. Não vai ter problemas estruturais aí. Porque um problema estrutural, mais para frente eu vou mostrar, é bem difícil de fazer a correção. Aqui a gente tem também umas estruturas, por exemplo, de drenagem periférica, que é a construção de escadas em degraus de concreto ao redor da pilha. Então você tem a pilha está do lado de cá, no caso, e você tem esse canal, né, de escadas em degrau, onde que você tem a água vindo para cá. Esse degrauzinho reduz a velocidade da água, reduzindo a sua força, então, e direcionando a água para um local correto, não deixando ela vir contaminar a vegetação que está posterior à sua pilha. Você pode também, dependendo da região, você pode fazer essa parte aí de concreto, né? Nada impede aí que você use um outro material também que possa não ser contaminante ou não reagir com aquele estéreo. Aqui são exemplos, né? Um exemplo aqui de abandono, por exemplo, construir uma pilha de estéreo. Essa pilha de estéreo, ela não pode ser abandonada, ela tem que ser monitorada durante todo o tempo, ela tem que, mesmo ela não estando em operação mais. Então é importante, porque você pode gerar deslizamentos, erosões, problemas nesses taludes. Então a foto aqui de cima já mostra, ó, uma pilha que foi mais abandonada, você tem a vegetação já um pouco maior, a sua
vegetação começando a obstruir aqui as descidas de água, os taludes aqui já não tem um caimento aqui para a berma adequado, algumas já interrompidas, e isso pode provocar, né, acidentes. Depois eu vou voltar nesse slide como esse. Então aqui é um modelo de uma ruptura de uma pilha, gerando deslizamento. Dependendo do que tiver para baixo aqui, pode gerar uma contaminação, podendo ocorrer até vítimas fatais. Existe também a classificação, para vocês entenderem um pouquinho, dos tipos de pilha de estéreo, né, segundo o Rockpilha, que basicamente leva em consideração a geometria da pilha. Por exemplo, você tem uma região, uma topografia que é uma região em vale. Então, quando você faz o preenchimento desse vale, você tem aterro em vale, a chamada de pilha de aterro em vale. Aterro em encosta, então, quando você vai depositando na sua encosta, bem parecida aí com a do vale, né, só que já numa encosta, né, em um morro. Aterro transversal ao vale, então quando você vai fazendo a deposição, fica aparecendo aqui no formatinho de uma ponte. Aterro em crista, então esse aqui é uma das formas mais difíceis, muitas vezes pouco usadas devido aos riscos. E a convencional, que é a que eu mostrei, né, logo na primeira apresentação ali, que é a da pilha em formato de tronco de cone, tronco de pirante, que você tem alteamentos sucessivos. Basicamente, é uma classificação aqui de tipo de pilha teórica, mas importante se conhecer, porque ela leva em consideração a topografia da região, ok?